Está reaberta a sessão, passamos de imediato à ordem do dia. A presidência comunica que a CCJ apresentou parecer contrário ao projeto de lei e, na forma do regimento, este terá o seu encaminhamento. Projeto de lei 0264, autor deputado Coronel Mocelin. Discussão e votação em turno único. Projeto de lei 42/2017. Tem origem na Defensoria Pública. Dispõe sobre a concessão mensal de auxílio alimentação por dia trabalhado aos membros e servidores da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e aos integrantes do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública, CETISP, que estejam prestando serviços à instituição. A matéria tem uma emenda apresentada em plenário pelo deputado Márcio Machado. Desta forma, a matéria retorna à tramitação nas comissões da Assembleia Legislativa. Discussão e votação em turno único. PL 0268. Autor deputado Luiz Fernando Vampiro. Inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a Festa da Tainha do município de Balneário Rincão. O projeto tem emenda substitutiva global e pareceres favoráveis da CCJ, Comissão de Educação e Comissão de Turismo. Tem a palavra o deputado Ivan Nats. Está encerrada a discussão para encaminhamento de votação. Tem a palavra o deputado Ivan Nats. Na verdade, eu queria falar pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra, então, pela ordem, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, eu queria fazer aqui pedido do deputado Márcio Machado, se possível, para rever a possibilidade de apresentar a emenda no projeto da... Eu tentei, mas não consegui chegar no horário. No projeto da questão do auxílio alimentação dos defensores da Defensoria Pública, porque, na verdade, a gente discutiu isso bastante lá na CCJ, já é um projeto que está tramitando aqui desde o ano passado, havia um prazo para... A gente discutiu, inclusive, a possibilidade de apresentar uma emenda retroativa. O pessoal que trabalha lá da CESISP não tá recebendo o vale alimentação, já tem pessoas entrando na justiça por causa disso. E houve uma construção na Comissão de Constituição e Justiça, houve uma construção também na Comissão de Finanças, para que essa matéria andasse, porque já voltou, andou, e nós tínhamos um pacto para votar isso pelo menos esse ano, porque o pessoal da CESISP está procurando, o Poder Judiciário está ganhando liminares, isso está causando um prejuízo para o Estado de Santa Catarina. Então, queria pedir ao deputado Márcio Machado a possibilidade de compreender essa situação e permitir que a gente votasse esse projeto esse ano ainda, porque já foi bastante debatido em todas as casas, senhor presidente. Muito obrigado. A emenda foi apresentada em plenário, o regimento determina que volte às comissões. Salvo se houver a retirada da emenda, a presidência concordaria em retorná-lo à ordem do dia. Tem a palavra para encaminhamento de votação do projeto? Não, pela ordem. Que o pessoal do CETISP, que eles estão na Procuradoria do Estado, na Defensoria Pública, é o mesmo caso dos CETISP aqui na Assembleia. Eles ganham auxílio alimentação, né? Auxílio alimentação da própria casa. E lá eles não estão recebendo, estão entrando de justiça e estão recebendo. E pelo que eu entendi, já foi feita essa emenda, deputado, segundo eles estão aqui, e já foi apreciado novamente na CCJ, que é daqui para frente, não é retroativo. E... Exatamente, é daqui para frente, pelo que eles me falaram, já está tudo acertado. Mas aí cabe ao nosso nobre deputado entender. A matéria está vencida, então. Já foi discutido ou encerrada a discussão do PL 268/2018. Em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 317, deputado Vicente Caropreso. É o autor. Denomina de Júlio César de Borba a unidade de terapia intensiva, UTI do Hospital Dr. Valdomiro Colauti, localizado no município de Ibirama.
Parecer favorável das comissões. Em discussão, tem a palavra para discutir o autor, deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é um singelo projeto, mas é um gesto a uma pessoa que faleceu alguns anos atrás, Dr. Júlio César de Borba, popular Lico, nosso amigo, que muito tempo cursou comigo medicina, filho do ex-desembargador João de Borba, e que prestava um grande serviço de médico lá em Ibirama. Então, é uma forma de homenageá-lo, uma forma da comunidade daquela cidade também de homenagear e o Estado também fazendo a sua parte. Por isso, peço apoio. Encerrada a discussão, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único, PL 370/2019, deputada Luciane Carminati, autora. Institui e inclui no calendário oficial do Estado de Santa Catarina a Semana da Conscientização sobre a Esquizofrenia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovada a matéria. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de Lei Complementar, PLC 13/2019, de origem da mesa, dispõe sobre a aplicação e penas disciplinares aos servidores do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa. Emenda modificativa e emenda aditiva. Pareceres favoráveis da CCJ, Finanças e Comissão de Trabalho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. A votação é no painel. Votando 1, aprova. Votando 2, rejeita a matéria. Projeto de Lei Complementar, PLC 13/2019. Votando 1, aprova. Votando 2, rejeita. Consulto se todos os senhores deputados votaram. Como vota o deputado Milton Obos? Está encerrada a votação. 30 senhores deputados votaram, colhamos o resultado. 29 votos sim, nenhum voto não, uma abstenção. Está aprovada a matéria. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de Lei Complementar 16/2019. Origem governamental. Altera o artigo 26 da Lei 6.215, que dispõe sobre promoção de oficiais da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Trabalho e Segurança Pública. Em discussão. A palavra do deputado Mocelin. Não havendo manifestação, está encerrada a discussão. Em votação. A votação é no painel. Deputados que votam sim a favor do projeto, vota 1. 2, rejeita. Como voto, deputado Vicente Caro Preso. Está encerrada a votação. Votaram 30 senhores deputados. Colhamos o resultado. 30 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de primeiro turno. A presidência coloca na pauta ex ofício o PL 399/2019, origem governamental, autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Araranguá. Pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Finanças e Trabalho. Em discussão, não havendo quem queira discutir,
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria. E ainda, por último, PLC 0012, 2019, de origem na Defensoria Pública, altera a Lei Complementar 575, de 2 de agosto de 2012, para regulamentar o estágio de estudantes na Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Para pareceres favoráveis nas comissões de Justiça, Finanças e Trabalho, com emenda substitutiva global às folhas 17. Em discussão. A votação no painel. Deputado que vota 1, aprova a matéria. Deputado que vota 2, rejeita a matéria. Para encaminhamento de votação, tem a palavra o deputado Gessé Lopes. É extra pauta? Ex-ofício. Bom, eu não tive oportunidade de avaliar o projeto, só vou dar o meu voto contrário aqui por este motivo. Registrado o voto do deputado Gessé Lopes. Tem a palavra o deputado Bruno Souza, para encaminhamento de votação. Da mesma forma, presidente, eu votarei contrário, porque esse projeto acabou de entrar na ordem do dia. Aliás, esse tem que ser cada vez mais um expediente que nós devemos usar menos, porque eu não tive tempo de tomar conhecimento desse projeto, nem sabia que seria votado, então não há como dar um voto favorável, dar a minha chancela a um projeto que realmente eu não tive tempo de ler. Eu me organizo sempre para fazer a ordem do dia e estudar os projetos que serão votados, e quando aparece um projeto assim, eu me sinto muito desconfortável de poder votar algo assim. Então, por isso, votarei contrário. O projeto é relativamente singelo. A presidência acolhe as manifestações do deputado Gessé e do deputado Bruno, salienta que o projeto deu entrada na Casa em fevereiro de 2019. A votação é nominal no painel. Deputados que aprovam, votam 1, deputados que rejeitam, votam 2. Como voto, deputado Jair Mioto. Assim é não. Votando 1, aprova. Votou. Votaram 32 senhores deputados, escolhamos o resultado. 30 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de primeiro turno. A presidência encerra a presente sessão, convoca outra extraordinária para 16h15 para a votação das matérias em segundo turno. Havendo quórum regimental, a presidência declara aberta a presente sessão extraordinária. Passamos de imediato à ordem do dia. Em discussão, o PLC 12/2019, da Defensoria Pública, que altera a Lei Complementar 575, de 2 de agosto de 2012, para regulamentar o estágio de estudantes na Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. A votação é no painel. Votando 1, aprova a matéria. Votando 2, rejeita. Como voto do deputado Vampiro.
Como voto, deputado Zé Milton Schaeffer. Como vota a deputada Ana Campanholo. Está encerrada a votação. Votaram 31 senhores deputados. Por motivo justificado. 29 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovada a matéria em sede de segundo turno. Discussão e votação em segundo turno. PL 16/2019. Origem governamental altera o artigo 26 da Lei 6.215, que dispõe sobre a promoção de oficiais da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. A votação é no painel. Votando 1, aprova. Votando 2, rejeita. Está aberto o painel de votação, senhores deputados e deputadas. Está encerrada a votação. Votaram 32 senhores deputados, colhamos o resultado. 32 votos sim, nenhuma abstenção, nenhum voto não. Está aprovada a matéria em sede de segundo turno. PLC 13/2019, que tem origem na mesa, dispõe sobre a aplicação de penalidades aos servidores do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Não havendo quem queira discutir, em votação. A votação no painel, votando 1, aprova, votando 2, rejeita. Está aberto o painel de votação. Está encerrada a votação. Votaram 31 senhores deputados. Colhamos o resultado. 31 votos sim, nenhuma abstenção, nenhum voto não. Está aprovada a matéria em sede de segundo turno. A presidência encerra a presente sessão para convocar outra extraordinária às 16h20 para a votação da redação final dos projetos deliberados há pouco. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Passamos direto à ordem do dia. Votação da redação final do PL 268/2018. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a festa da tainha do município de Balneário Rincão. Deputado que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. PL 317/2019. Autor, deputado Vicente Caro Preso. Denomina Júlio César de Borba, a UTI do Hospital Dr. Valdomiro Colauti, no município de Ibirama. Deputado que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. PL 370/2019, deputada Luciane Carminati, a autora. Institui e inclui no calendário oficial do Estado de Santa Catarina a Semana da Conscientização sobre a Esquizofrenia. Deputado que aprova, permaneça como se encontra. Aprovada a matéria em sede de redação final. PL 399/2019. Origem governamental, autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Araranguá. Deputado que aprova, permaneça como se encontra. Aprovada a matéria. PLC 12/2019, da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, altera a Lei Complementar 575, de 2 de agosto de 2012, para regulamentar o estágio de estudantes daquela defensoria. Deputado que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado com voto contrário. Deputado Gessé e deputado Bruno Souza. Votação da redação final do PLC 16/2019.
Origem governamental. Altera o artigo 26 da Lei 6.215 de 1983, que dispõe sobre a promoção de oficiais da PM do Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria em sede de redação final. E, por último, o PLC 13/2019, que tem origem na mesa da Assembleia Legislativa, dispõe sobre a aplicação de penas disciplinares aos servidores do quadro de pessoal da ALESC. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada a matéria em sede de redação final. Pedido de informação. De número 635, deputado Jair Mioto, solicita ao secretário da Educação informações acerca da realização de obra da recuperação da escola Professor Ângelo Cascais. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 638, deputada Luciane Carminato, solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca do programa Estudante Cidadão. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 639, deputada Luciane Carminato, solicita ao secretário da Educação informações acerca do processo de escolha do plano de gestão escolar. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 640, deputado Gessé Lopes, solicita ao secretário da Casa Civil informações acerca do prazo vencendo do artigo 15 da Lei 17.354 de 2017, que institui o plano de carreira, cargos e vencimento dos servidores do Instituto do Meio Ambiente. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 641, deputado Maurício Scudilarchi, solicita ao secretário de Estado da Agricultura e da Pesca e Desenvolvimento Rural informações acerca do projeto de vida de jovens rurais. Em discussão, votação, aprovada a matéria. Moções de número 604, deputado Rodrigo Minuto, sugere ao governador do Estado a renovação de convênio com empresas responsáveis pelo sistema antigranizo no município de Leblon, Regis e região. Discussão, votação, aprovada. Moção de número 605, autor, deputado Jerry Comper, cumprimenta a senhora Malvina Juliane Ribeiro pela iniciativa do projeto Geração para Geração, valorizando a herança cultural. Discussão, votação, aprovada. Moção 606, deputada Luciane Carminati, manifesta ao presidente do Senado Federal e demais autoridades contrariedade ao projeto de lei 6.159 e solicitando a sua rejeição. Discussão, votação, aprovada a moção. A presidência comunica que defere aos responsáveis que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1791, deputado Mauro de Nadal. Requerimento 1792 a 1796, deputado Maurício Scudilarchi. 1797, deputado Marcos Vieira. 1798, deputado Moacir Sopelsa. 1799, deputado Padre Pedro Baldiceira. Requerimentos 1800 a 1806, deputado Neudi Sareta. A presidência comunica ainda que encaminhará aos destinatários, na forma do regimento, as seguintes indicações. Indicação de número 1656, deputado Nilson Berlanda. 1657 e 1659, deputado Neudi Sareta. 1658, deputado Laércio Schuster. 1660, deputado Maurício Scudilarchi. Encerrada a ordem do dia, tem a palavra pela ordem, deputado Fabiano. Eu quero aqui comunicar a todos os colegas que na Olimpíada Nacional de Matemática, os jovens alunos catarinenses obtiveram 7 medalhas de ouro. Dos 7, 4 são do oeste de Santa Catarina. Os 7 alunos, Tiago da Silva Henrique, do Instituto Federal Campus de Florianópolis, o Felipe Lorenzon, do Instituto Federal Campus de Xanxerê, a Tatiana Pazoldi, do Instituto Federal de Blumenau, o Jean Fernando Horn, da Escola Catarina Seger de Palma-Sola, Luiz Roberto Torres, da Escola João Colim de Joinville, o Eduardo Gabriel de Almeida, da Escola José Marcolino Ecker de Pinhalzinho, e o Eduardo Lopes da Silva, da Escola Rodolfo Luzina de Nova Erechim. Uma prova aí da capacidade dos nossos estudantes catarinenses. Acredito que vale a pena a Assembleia os parabenizá-los por isso. Obrigado, presidente. A presidência comunica que, em reunião dos líderes e outros deputados presentes, deliberou-se a respeito do projeto da reforma da Previdência o seguinte: a presidência distribuirá
o projeto a todos os senhores deputados durante esta semana. O projeto será lido na sessão de amanhã e no dia 3 de fevereiro realizaremos uma reunião novamente com os líderes para estabelecer um calendário de tramitação cumprindo o prazo do regime de urgência, que é o regime encaminhado pelo Governo do Estado. Ficam todos os senhores deputados, então, comunicados dessa decisão do Colégio de Líderes. Explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, deputado Ismael dos Santos. Tem a palavra por até 10 minutos. Senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha pela TV Legislativa, pela TVAL, pelas redes sociais, nesta sessão que principia o encerramento do ano, falo aqui na condição de presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas dessa casa e gostaria de trazer à tona a manchete da revista Veja: viagem perigosa, droga estimulante e alucinógena com ampla penetração entre os jovens, a tal da MDMA, presidente, tornou-se o mais novo desafio para a polícia após a descoberta dos primeiros laboratórios do país. E eu trago essa matéria, senhor presidente, porque nos últimos 3 anos, aqui no Brasil, deputado Vicente, a Polícia Federal desbaratou, por assim dizer, pelo menos 110 laboratórios clandestinos de drogas no país e, infelizmente, em Santa Catarina, como rapidamente quero citar aqui algumas regiões, em especial no Alto Vale. Essa substância nova que surge no Brasil de forma muito perigosa, a MDMA, é uma substância, um pó cristalino, 1 grama custa R$150, e a revista Veja traz algumas informações que rapidamente eu cito aqui alguns parágrafos. A droga preferida da juventude, o MDMA, tornou-se o mais novo desafio para a polícia com a descoberta dos primeiros laboratórios de produção no país. Perigosa, fácil de comprar, a substância tem potente efeito alucinógeno. E aí, ela traz aqui uma breve descrição de uma cena real no Rio de Janeiro. Sábado 16, 2 horas da manhã, em uma festa regada à música brasileira, cerveja gelada, temperatura de 25 graus, com vista estupenda para a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, 5 amigos de corpo sarado, exibido por camisa aberta, se reúnem em torno de um saquinho plástico contendo um pó cristalizado. Com o dedo, levam o conteúdo direto à língua. O consumo não ocorre escondido dos olhos de ninguém. Dura menos de 30 segundos o consumo dessa droga. 30 segundos, deputado Schaeffer. E demora entre 10 e 20 minutos para o negócio percorrer a corrente sanguínea e bater no cérebro. Nas horas seguintes, os usuários vão experimentar seus potentes efeitos estimulantes, inundado pela química que altera a regulação de neurotransmissores. O organismo fica em estado de hipersensibilidade, o que amplia percepções como sentimento de prazer. Cenas semelhantes, diz o artigo, vêm se repetindo em baladas, shows, raves, festas de faculdades, encontros ao ar livre em vários pontos do país. A substância em questão é uma droga das mais potentes e perigosas já desenvolvidas em laboratório. O MDMA, na verdade, foi uma espécie de lapidação que se tentaram fazer do êxtase. Trata-se de uma versão melhorada do êxtase e é denominada a pílula do prazer, que perdeu parte da popularidade entre os jovens, o êxtase, com maior poder de compra, quando passou a ser misturada pelos traficantes a substâncias como bicarbonato de sódio, provocando efeitos colaterais. E aí a reportagem traz aqui, são quase 5 páginas, mas eu me permito ler mais 2 parágrafos. Há riscos enormes no consumo do entorpecente,
mas que são desprezados por grande parte dos usuários. O MDMA provoca distúrbios importantes no organismo, deputado Vicente, Vossa Excelência, que é perito na área. Em casos extremos, leva à morte por falência hepática, hipotermia ou parada cardíaca. Com 1 grama vendido a partir de R$ 150, é possível garantir a euforia de um grupo de 10 pessoas ao longo de uma noite inteira. A situação é preocupante, porque um pedaço da produção hoje é made in Brasil. Se antes a substância chegava de países como Holanda e Bélgica, a partir deste ano, os policiais começaram a descobrir laboratórios de MDA em locais como, e aí a revista Veja traz, Santa Catarina, além do Distrito Federal. Foram necessários 2 meses de campana no curso das investigações. Ao entrarem no local, estamos falando de Santa Catarina, os agentes depararam com 20 quilos de MDMA em estado bruto, dividido em 2 baldes e 9 barris cheios de mistura química. Diz o policial, só de nos aproximarmos, sentíamos náuseas e dor de cabeça, devido à quantidade de substância tóxica no lugar. Conta Rodrigo Brau, delegado do Centro de Operações Policiais Especiais. Precisamos pegar um caminhão para retirar aquele material dali e levou 1 mês para acharmos uma empresa que pudesse descartá-lo sem contaminar o meio ambiente. Se o usuário, fica aí o alerta, se o usuário tivesse noção do que é composta essa droga, certamente não usaria. Em fevereiro deste ano, de 2019, um laboratório em Rio dos Cedros, ali pertinho de Blumenau, no interior de Santa Catarina, foi desmantelado pela polícia de Balneário Camboriú e ali foram presos o engenheiro químico Rafael Fuller, de 27 anos, formado em uma universidade particular da região de Itajaí, e outros 2 auxiliares. E eu concluo aqui, lendo a matéria da revista Veja, que diz o seguinte: a despeito dos riscos, jovens de classe média que eram usuários de êxtase ou cocaína vêm migrando com velocidade para o MDMA. Atestam os frequentadores mais atentos à cena noturna das grandes cidades brasileiras. De fato, conclui a matéria com a seguinte frase: ao contrário do que ocorre com a cocaína e a maconha, vendidas em locais que vão de favelas à entrada de grandes casas noturnas no Brasil, a comercialização do MDMA se dá no mundo digital, via aplicativo WhatsApp. De fato, meus amigos, essa viagem alternativa dos jovens tem tudo para virar uma tremenda bad trip, uma viagem para o caos. Lamentamos esta viagem perigosa que mais uma vez mergulha a juventude brasileira. Afinal de contas, vida segura é vida sem drogas. E pensando nisso, senhor presidente, com muito carinho, nós queremos fazer lançamento essa tarde aqui nessa casa de mais uma produção literária de nossa autoria, agora para crianças e adolescentes, o Detetive P7, deputada Marlene, tenho certeza que o seu garoto vai gostar. É um papagaio que faz amizade com uma menina e, deputado Márcio, ele procura falar sobre meio ambiente, mas também sobre o perigo sobre drogas. Alguém que tenta transportar drogas numa carreta de melancias, deputado Ivanates, e assim a gente vai procurando alertar a essa nova geração que vem aí para que esteja longe deste mundo perigoso, o mundo das drogas. Muito obrigado, era isso que tínhamos para essa tarde, senhor presidente. Registro com muita alegria a presença aqui na casa de 27 alunos da Unisociesc de Balneário Camboriú, acompanhados do professor Jardel Casanova. Sejam bem-vindos. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, venho falar sobre um assunto realmente que chacoalhou os meios das pessoas com deficiência, e hoje, sendo o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, eu, como presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui da Assembleia, me senti na obrigação de fazer esse discurso. O trabalho dignifica o homem, dá dignidade ao ser humano. Incluir os deficientes no mercado de trabalho é um objetivo que
qualquer nação desenvolvida tem. O trabalho é a porta de entrada para a vida social da pessoa com deficiência. Estamos falando de autoestima, independência financeira, crescimento profissional e educacional, conquista de espaço. Por isso, é com tristeza e revolta que hoje, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, eu tenho que ocupar essa tribuna, não para comemorar avanços, mas para criticar um gigantesco retrocesso. Venho aqui para repudiar o desejo do governo federal de destruir o princípio da inclusão garantido pela lei de cotas, o principal mecanismo de colocação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal. A lei de cotas, lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, determina que a empresa com 100 ou mais funcionários estaria obrigada a preencher, de maneira proporcional, de 2% a 5% das vagas com trabalhadores reabilitados ou pessoas com deficiência. Essa legislação garante que hoje 440 mil trabalhadores com deficiência têm um emprego no Brasil. Em Santa Catarina, são mais de 20 mil pessoas que terão o emprego agora ameaçado. O projeto de lei 6.159/2019, em regime de urgência, enviado no último dia 26 de novembro, agora, para o Congresso Nacional pelo ministro da Economia, aniquila os objetivos da lei das cotas, que é a inclusão do deficiente. Essa proposta nefasta prevê, entre outros absurdos, que a empresa possa optar em trocar a contratação de um deficiente por uma contribuição ao governo federal. Para deixar bem claro, a empresa, em vez de contratar um trabalhador ou trabalhadora com deficiência, vai pagar ao governo para se livrar da obrigação prevista na lei de cotas. É até difícil de acreditar. O governo quer ganhar dinheiro tirando um deficiente do mercado de trabalho. O empresário que não quiser deficiente pagará uma multa equivalente a 2 salários mínimos durante 3 meses. E pronto. Eu disse 2 salários mínimos. É isso que vale a dignidade e o direito do deficiente no mercado de trabalho para o atual governo. É uma proposta imoral e irresponsável. Em vez de incluir, querem marginalizar a pessoa com deficiência. É uma vergonha, um ato desumano que coloca a credibilidade do Brasil no ralo do ponto de vista das obrigações assumidas pelo nosso país perante a comunidade internacional em matéria de direitos humanos, dos direitos das pessoas com deficiência. A proposta, respaldada pelos mais altos escalões, vai mais longe. Cria uma espécie de banco de deficientes. Ou seja, uma empresa que tiver um número de funcionários com deficiência acima da cota prevista em lei poderá, aspas, emprestar esse excedente para que outra empresa não precise contratar pessoas com deficiência. O deficiente vira, portanto, mercadoria. Em resumo, o projeto cria vários mecanismos para que as empresas deixem de contratar deficientes, cria excludentes que dificultam a fiscalização pelos órgãos responsáveis e retira direitos e benefícios garantidos às pessoas com deficiência, como restrição ao auxílio inclusão e ao benefício de prestação continuada, e impede que deficiente ocupe atividades com jornada de até 26 horas semanais. Jornadas essas que são ideais para as pessoas com deficiência. Amigos parlamentares, é do conhecimento de todos que os profissionais com deficiência já sofrem com as mais diversas barreiras de preconceito e da subestimação de sua capacidade funcional no mercado de trabalho. Os dados mostram que 93% dos deficientes empregados só possuem esse vínculo formal por força exatamente da lei de cotas. Se a proposta for aprovada, será a aniquilação da política de inclusão das pessoas com deficiência. O governo alega que a lei de cotas não é cumprida
que pouco mais de 50% das vagas são preenchidas. Um argumento esdrúxulo que revela a incompetência do governo em fazer valer a lei por meio da fiscalização. Diante dessa situação, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu iria apresentar, mas foi já aprovado pelo plenário, uma moção da deputada Luciane Carminati, repudiando esse ato, essa iniciativa do governo federal. O projeto está sendo duramente atacado por todas as entidades e órgãos representativos das pessoas com deficiência em todo o território nacional, como a Federação das APAES do Brasil e o Ministério Público dos Estados. Entendo que a Assembleia Legislativa não poderia se omitir diante de uma situação calamitosa como essa, desse ataque aos direitos das pessoas com deficiência. Volto a destacar que em nosso Estado são mais de 20 mil pessoas com carteira assinada. Estamos mudando uma cultura. Nosso Estado é exemplo para a nação brasileira. Em 4 anos foram geradas 8.648 postos de trabalho ocupados por deficientes. O segundo Estado que mais empregou. Os empresários catarinenses estão aprendendo com a inclusão, conhecendo e valorizando a capacidade da pessoa com deficiência. Mais de 60% das vagas definidas pela lei de cotas estão preenchidas em Santa Catarina. Não podemos permitir retrocessos. Precisamos nos somar às vozes que já estão dialogando com os deputados federais e senadores com a iniciativa nefasta de aniquilar a lei de cotas para deficientes. Hoje, nós soubemos extraoficialmente que a proposta de urgência havia sido derrubada pela senadora Mara Gabrilli, que é a grande responsável e representante do Congresso Nacional perante a ONU, e também do deputado federal Eduardo Barbosa, ambos do meu partido, mas, acima de tudo, deputados e parlamentares que dão respaldo às pessoas com deficiência no Congresso Nacional. Portanto, senhoras e senhores, acima de tudo, senhor presidente, nós devemos fazer alguma coisa, não podemos deixar passar. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e nós rogamos ao governo federal que reveja essa posição, que não é boa para quem tem uma pessoa com deficiência em casa, ou seja, um amigo, um irmão, enfim, nós precisamos rever o que foi feito pela política. Por favor, deputada Luciane Carminati. Deputado, eu quero, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela manifestação. Eu também havia me inscrito para falar hoje, mas, em função da suspensão da sessão, eu apenas me manifestei com relação à moção que já foi aprovada por unanimidade nessa casa, todos os 40 deputados, e é uma moção que repudia essa iniciativa do governo federal. Em 2 aspectos, o regime de urgência, e aí está posto também já a quebra de um dos princípios dos direitos da pessoa com deficiência, que está estabelecido na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Brasil é signatário, que diz o seguinte: não se pode formular políticas que diz respeito à pessoa com deficiência sem ouvir os setores organizados e quem os representa. Então, em primeiro lugar, tem a violação a esse princípio fundamental. Em segundo lugar, tamanha crueldade, eu diria, quando se torna uma pessoa com deficiência mercadoria de troca. Então, eu confesso que eu li várias moções que eu recebi, entre as quais eu destaco da Fundação da Fraternidade Cristã da Pessoa com Deficiência de Santa Catarina, que tem, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Luciane Carminati. Continuando, então, que tem 35 anos aqui no nosso Estado na formulação de políticas públicas e também garantia da inclusão. É uma manifestação muito bem fundamentada, considerando todos os tratados internacionais que o Brasil se responsabilizou
porque, embora o governo federal hoje negue todos esses tratados, o Brasil não vive isolado no mundo, não pode viver, e a gente precisa, inclusive, se somar a todas as políticas mundiais e universais no sentido de inclusão. Então, eu reforço aqui a tua manifestação, acho que essa ação que está ocorrendo nacionalmente de indignação, precisa ser fortalecida. E, às vezes, tem gente que diz que é contra a cota, mas eu quero dizer uma coisa, que a cota só existe porque não tem igualdade. Enquanto não houver igualdade de condições, tem que ter cota, sim, como uma medida também transitória para aquele momento em que o Brasil, em que o país ainda não atingiu. Mas, se não fosse as cotas, se não fosse essa lei, provavelmente os números seriam diferentes. Nós temos um número só de 2011 a 2017. Mais de 440 mil vagas no Brasil foram criadas graças à legislação. Ora, se você tira a legislação, talvez não seja 441 mil pessoas com deficiência trabalhando, seja 1.000, seja 2.000, porque não tem a obrigatoriedade da lei. Então, a lei também vem para dizer, deputada Marlene, que a pessoa com deficiência, ela pode sim executar uma função de acordo com a sua deficiência. Então, eu quero reforçar a importância desse parlamento e a coragem. Hoje nós aprovamos aqui uma moção de repúdio a essa legislação. Vamos trabalhar junto aí para reverter. Obrigada. 30 segundos para concluir, deputado. Em épocas de desregulamentação de tudo, essa realmente nos preocupa, senhor presidente. E, sinceramente, acho que alguma coisa terá que ser feito, mobilização, para que não prevaleça realmente um ato irresponsável e, acima de tudo, cruel para quem não merece. Muito obrigado. Explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos. Deputado inscrito para falar, deputado Onir Mocelin. Cumprimentando o nosso presidente, Mauro Nadal, e aos nossos nobres deputados, a todos que nos assistem às suas residências, através da VEAL. Eu gostaria de trazer aqui um tema que foi debatido hoje, junto ali à sala do presidente, referente a um projeto de lei que aportou nessa casa, uma proposta de emenda constitucional e um projeto de lei também, que trata da reforma da Previdência dos servidores públicos de Santa Catarina, que pretende basicamente adaptar a legislação estadual à reforma aprovada em andamento neste ano pelo Congresso Nacional. Pois bem, sobre os impactos na segurança pública, é importante esclarecer, conforme a emenda constitucional 103 de 2019, que compete privativamente à União legislar sobre polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares. Tendo visto disso, hoje, inclusive, está sendo votado no Senado um projeto de lei, a PL 1645, já aprovado na Câmara dos Deputados, que trata detalhadamente do sistema de proteção social dos militares do Brasil, tanto federais quanto estaduais. Ou seja, não compete ao Estado tratar de temas relacionados a inatividades e pensão dos seus militares, mas sim, conforme o artigo 22, inciso 21, que da Constituição Federal, que diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre temas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividade e pensões dos policiais militares dos Corpos de Bombeiros Militares, das polícias militares dos Corpos de Bombeiros Militares.
eu fiz questão de fazer esse esclarecimento porque eu ouvi, tanto na mídia quanto em redes sociais, o porquê que o governador não encaminhou para essa casa a questão da reforma da Previdência dos militares. É simples, porque não compete ao Estado, não compete ao governo do Estado encaminhar e nem à Assembleia Legislativa apreciar tema de competência dos militares estaduais. Então, de acordo com o artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal, que diz que compete privativamente à União legislar sobre esse tema. Isso foi aprovado através da Emenda Constitucional 103 de 2019. Só queria fazer esclarecimento para que a gente seja justo, tanto com o governo do Estado e com esta casa. Obrigado, senhor. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Paulinha. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde, presidente. Procurarei ser breve hoje. Eu, na verdade, quero aqui trazer primeiro corroborar o que nos trouxe o assunto aqui, o nosso querido deputado Vicente, também a deputada Luciane Carminati, no que concerne à supressão dos direitos da pessoa com deficiência. Quero lhes dizer que eu tive o privilégio de viver com bastante profundidade, com um acompanhamento de quem tem pessoas próximas de si nessa condição. E estou aqui para lhes dizer com clareza que assim, a supressão desse diploma legal, de fato, vai conduzir um verdadeiro crime a essas pessoas hoje que buscam uma condição de ascensão ao mercado de trabalho por intermédio dessa lei. Eu colho, ao longo da minha vida também, senhor presidente, depoimentos de homens e mulheres com deficiência, que ainda assim, nesta condição, acabam sendo subjulgados, porque, naturalmente, eles, mesmo com o cumprimento da exigibilidade legal, não têm o mesmo fortúnio de receber o tratamento digno, porque o preconceito ele está em todas as fases da sociedade em relação à capacidade dessas pessoas. Então, eu só faço aqui uma fala de apoio a essa iniciativa e eu também vou procurar, na medida do que posso, fazer essa discussão, esse confronto com os colegas do Parlamento Federal, para que nós tenhamos uma posição firme de manutenção desse direito das pessoas com deficiência, que não é, senhor presidente, um privilégio, é uma condição obrigatória para que a gente possa avançar na liquidação do preconceito, que nada tem a ver com razões ideológicas, eu quero deixar claro. Eu volto a reiterar aqui, o 5º Constitucional é para todos e todas, independente de crenças religiosas, políticas, ideologias pessoais, sejam elas quais forem. Bem, eu quero também, rapidamente, falar para Vossas Excelências que a gente divide um assunto aqui na nossa região com o deputado Mocelin, que é a preocupação com os nossos hospitais da região de Itajaí. E, recentemente, senhor presidente, nós aprovamos na ANFRE uma campanha institucional cujo objeto, a campanha se chama Doar Faz Toda a Diferença. É uma campanha que tem como objeto auxiliar os hospitais de Itajaí, o Marieta e o Pequeno Anjo, que é o nosso hospital infantil, a obter recursos por intermédio da sociedade civil, mais notadamente as empresas que têm lucro real e podem abrir mão de parte dos seus recursos para fazer essas doações. Eu quero deixar claro que a nossa luta, ela não é exclusiva para a obtenção de recursos do Estado e da União, e sim de todas as fontes possíveis que a legislação nos permite para amparar esses hospitais e prestar um serviço cada dia melhor para a nossa sociedade. Eu, que venho também de uma comunidade simples, de uma família modesta, encontro todos os meus dias, dificuldades de pessoas que não conseguem acessar um tratamento digno de saúde. Aqui, a campanha Doar Faz Toda a Diferença, que é apresentada no telão,
tem a referência das contas bancárias que foram abertas para doação, tanto a doação voluntária e espontânea, quanto aquela fruto do incentivo fiscal consagrado pelas leis federais. Bem, eu também quero dizer que nessa ocasião eu tive o privilégio de destinar 2 das emendas parlamentares que a gente usufrui agora para o primeiro exercício, no valor de R$200 mil cada uma para esses hospitais, e sigo, evidentemente, também com outras pautas junto ao governo do Estado para que a gente encontre alternativas de cofinanciamento para o Hospital Ruth Cardoso, que está numa situação bastante delicada, mas precisa também superar alguns desafios, alguns entraves na questão de burocracia documental para que ele possa ser melhor assistido. Eu quero, por fim, senhor presidente, encerrar minha fala aqui deixando um gesto de gratidão ao governador Moisés, ao Douglas, que puderam se fazer presentes nessa sexta-feira última, na inauguração de uma obra em Bombinhas, um trapiche, na comunidade de Canto Grande, obra inaugurada pelo prefeito Paulinho, e indubitavelmente um dos mais completos equipamentos náuticos do nosso estado, que abriga toda a condição do pescador, porque hoje, senhor presidente, se pode passar inclusive um caminhão para o processo de carga e descarga nesse trapiche, como também vai ter um uso excepcional na questão do turismo. Essa pontinha do Canto Grande é um dos recantos mais lindos da nossa cidade, é um pôr do sol absolutamente renovador. E eu convido também os meus colegas para poderem desfrutar das belezas da nossa cidade. Mas quero aqui dizer para os colegas o seguinte: aquela sexta-feira, a história desse trapiche é muito linda, porque ele foi edificado há muitos anos atrás pela força dos nossos homens. Eles carregavam nas costas aquelas toras de madeira para edificar o primeiro trapiche, que há pouco tempo sofreu por uma intempérie, sofreu o seu desgaste final e veio a cair. A administração, ainda na minha época, como prefeita, vinha preparando essa nova obra. O recurso foi obtido já na gestão do prefeito Paulinho e a obra, em 9 meses, foi executada e inaugurada. Mas eu quero dizer que aquela sexta-feira foi um daqueles momentos da nossa vida pública em que a gente se enxerga justificado o sacrifício, o sofrimento, a luta, a garra, a vontade de fazer diferente, enfim, e todas as dificuldades que elas chegam para a gente no dia a dia, porque foi um momento excepcionalmente feliz, um momento em que a gente pôde abraçar a nossa comunidade e fazê-la também mais orgulhosa de si mesma. Então, parabéns ao prefeito Paulinho, à nossa comunidade, e também esse gesto de gratidão eu entrego ao governador pela delicadeza de se fazer presente numa solenidade tão singela, mas que teve tanta importância para a gente, não só no aspecto econômico, mas também para nossos valores morais e culturais. Era isso, muito obrigada. Os próximos 10 minutos fará uso da palavra o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, venho falar hoje de um assunto delicado, porque não é fácil fazer uma comissão parlamentar de inquérito, entregar um relatório e fazer com responsabilidade o que deve ser feito, que no final das contas envolve apontar os erros e aqueles que nós entendemos que estão também envolvidos com os erros. Mas, senhor presidente, eu quero dizer que o relatório que eu fui o relator e desenvolvi na comissão parlamentar de inquérito que investigou as obras da Ponte Siluz foi desenvolvido durante 8 meses, 270 dias. Foram mais de 38 pessoas ouvidas na comissão parlamentar de inquérito, mais de 18 mil páginas de contratos, aditivos, ofícios estudados desde o dia 30 de dezembro de 1980. Foi muito material estudado e com um rigor técnico
que nos conferiu, e foi possível, graças a uma parceria com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, os quais eu agradeço muitíssimo pela disposição dos servidores e pela disposição dos órgãos de trabalharem com a gente nisso. Então eu posso falar com segurança, foi um relatório impessoal, não buscamos ali fazer caça das bruxas nenhuma, foi um relatório que apontou para a verdade dos fatos. Nosso objetivo foi apenas esse, encontrar a verdade dos fatos. E estou muito satisfeito com o resultado final, não pelo volume dele, pelas suas mais de 1.500 páginas de material comprobatório, de provas ali e depoimentos, não apenas por isso, mas porque sei que há um conteúdo de qualidade, feito com rigor, prudência, com muita responsabilidade em cada apontamento ali. Então, senhor presidente, é natural também que ao final nós façamos apontamentos. Apontei ali 26 pessoas, peço o indiciamento de 26 pessoas, 20 pessoas físicas e mais 6 pessoas jurídicas, que eu peço o indiciamento. E peço com muita tranquilidade, porque acredito, é a nossa opinião, baseado nos fatos, e somente nos fatos. Então, é natural que qualquer um das 26 pessoas apontadas ali, claro, sintam-se incomodados com isso, afinal, provavelmente ninguém gostaria de estar ali, mas eu não crio os fatos, não fui eu que criei os fatos. E aí, é natural que se sintam alguém incomodado com isso tudo. O que não é possível, senhor presidente, é tentar acusar a comissão de pessoalismos ou qualquer outro motivo. Sou muito responsável com aquilo que faço. Por isso, queria responder especialmente ao ex-governador João Raimundo Colombo, que tem dado hoje, durante o dia inteiro, declarações, tentando tornar o resultado do meu trabalho como fruto de algo pessoal, tentando dizer que eu estou querendo me promover em cima do ex-governador Raimundo Colombo. Primeiro, quero dizer que se eu quisesse isso, teria o tratado de alguma forma especial, teria feito alguma artezinha com uma foto dele, alguma coisa assim. Não fiz em nenhum momento. Ele foi ali apontado na mesma listagem, na mesma forma que todos os envolvidos. Para mim, desculpe se isso causa espanto a ele, mas ele não é especial para mim. Aliás, em uma república, ninguém deve ter esse grau de ser especial, nada disso. E me parece muita pretensão do ex-governador acreditar que citar ele seria motivo de promoção. É muita pretensão dele achar que colocar ele no meio de um relatório, isso para mim seria motivo de pretensão. Me desculpa, ele não está nem acima da lei e nem é especial ao tal ponto. Se eu quisesse me promover, coisa que não faço às custas de outros, não seria apontando o dedo para o quarto colocado numa eleição, porque ele foi o quarto colocado numa eleição para o Senado. Então não seria apontando o dedo para o quarto colocado, não faria isso, não seria irresponsável de tal ponto. Eu tenho uma vida pública curta, é verdade, mas construída com muita responsabilidade. Quando nós escolhemos os nomes que foram para a lista, foi feita com responsabilidade e prudência, porque eu tenho noção, sim, do que é colocar um nome em uma lista, colocar ali pessoas, pedir o indiciamento de pessoas. Nós fizemos junto com a nossa equipe, muito tecnicamente, a avaliação se existia material probatório para cada nome indiciado ali que nós pedimos o indiciamento. E ele pode inventar a tese que quiser para justificar o seu nome estar na lista. Pode inventar a tese que quiser. O que ele não pode é inventar os fatos. Isso ele não pode fazer. E os fatos me levaram a acreditar que o correto seria colocar o nome ali. Mas eu entendo, muitos poderosos ficam incomodados quando percebem que também podem ser tocados
pela verdade, pela justiça e pelo desenrolar dos fatos. Estou acostumado e, na verdade, é isso que parece. Mas eu não vim aqui fazer o meu trabalho para ficar ressabiado com o poder de políticos ou de qualquer agente público. Não, se fosse por isso, não teria me candidatado a vereador, não teria me candidatado a deputado, não teria começado uma comissão parlamentar de inquérito, pois o que eu mais ouvi no decorrer desse processo foi: vai dar em pizza? Não, eu sempre disse que não, porque o que tivesse que ser apontado, seria apontado. Nós temos um amplo material comprobatório e está elencado publicamente no nosso relatório. Quem quiser analisar e verificar, basta estudar os fatos e os motivos que estão ali expostos. Mas, claro, para muitos, ao que parece, mais fácil acreditar em uma teoria de suposta promoção do que se atentar tecnicamente a um relatório. Quem quiser estudar o relatório, pode estudar. De um lado, tem a opinião da equipe que provavelmente mais entende do assunto em Santa Catarina no momento, do assunto Ponte Hercílio Luz. Do outro lado, tem alguém que nós acreditamos que deve ser indiciado, dizendo que o relatório ele não corresponde à verdade dos fatos. Cada um pode fazer o julgamento que julgar necessário. Eu estou muito tranquilo e satisfeito com o resultado que nós aprovamos. Uma palavra, deputado Gessé. Deputado Bruno, eu tive o prazer, a honra de poder trabalhar ao seu lado na CPI da ponte e pude acompanhar a seriedade ao qual você tratava esse assunto, desde que tu chegou aqui na Assembleia, na coleta dos votos. E eu estive ali e vi o quão sério você levou esse tema, e com muito profissionalismo e com muita imparcialidade. Então, é uma petulância do nosso ex-governador e te ferir essas palavras, dizendo que vai te processar, sem ao menos nem muito provavelmente ter lido o processo e o relatório que você fez. E ele, em menos de um dia, já se autodeclarou inocente. Ele vai sim ter que responder pelo Ministério Público, porque na semana que vem devemos estar aprovando o seu seríssimo relatório. Parabéns, Bruno, pelo trabalho. Muito obrigado, deputado Gessé. E agradeço também a sua participação na comissão, que sempre foi uma participação muito justa, sempre presente, sempre interessado. Sua participação foi exemplar e o resultado desse trabalho é fruto do seu trabalho também. Então, quero dizer que, na verdade, qualquer um dos 20 e tantos, então, indiciados, 26, podem fazer a mesma coisa, me ameaçar, processar o que for, mas eu estou muito seguro no resultado que eu apresentei. E essas formas de intimidação, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu não tenho a envergadura política do ex-governador, mas eu estou do lado da verdade. A verdade é o meu escudo e a minha espada. Sempre foi, e eu acredito muito em justiça, se não a justiça dos homens, a justiça kármica. E a justiça que me aguarda lá em cima, eu sei que vai avaliar os meus atos, porque sabe que os meus atos são feitos com moderação, ponderamento e sempre em busca da verdade. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.